você da Escola da Manhã, gostaria de dar a você um caloroso bem-vindo aqui mais uma vez. E nós estamos diante da palavra do Senhor para estudá-la mais uma vez. E é uma grande satisfação. Espero que todos estejam bem, estejam com saudades dos professores, da igreja e principalmente de compartilharmos a palavra do Senhor juntos. Nessa lição de hoje nós vamos dar uma pausa em nossa série e nós vamos nos voltar para o tema a respeito da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos aí essa semana de Páscoa e nós gostaríamos de tratar um pouco a respeito desse período tão importante na vida do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi quando ele entrou em Jerusalém, ele deu ali um sacrifício, ofereceu um sacrifício a Deus, a qual Deus aceitaria como em troca da nossa salvação. Vamos ler primeiramente duas passagens. Gostaria que todos estivessem com as Escrituras em suas mãos, porque nós vamos abranger um bom número de passagens das Escrituras. Espero que vocês estejam afiados nas Escrituras para que nós possamos assim olhar essa narrativa a respeito da morte do Senhor Jesus Cristo e muitas passagens que tratam a respeito desse tema tão glorioso. Primeiramente vamos ler a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo de número 7, a respeito do Senhor Jesus Cristo e do seu sacrifício por nós. Diz assim a palavra do Senhor em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como Cristo, ou assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. O apóstolo Paulo diz aqui nesse texto que nós devemos nos purificar do fermento velho, ou da hipocrisia, da insinceridade. E ele diz que Cristo, que é a nossa Páscoa, ele foi sacrificado por nós. Agora, o que significa que Cristo é a nossa Páscoa? Vamos ler também Êxodo, capítulo de número 12. Êxodo, capítulo de número 12, vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 14. Diz assim a palavra do Senhor. Êxodo 12, versículo 1 até o 14. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme o seu comer. Fareis a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro ou o cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, a qual tomarei das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo um ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue, e pô-lo-ão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, e nas casas em que comerem. E naquele dia comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, e com ervas amargosas a comerão. E não comereis dele cru, nem cozido em água, nem assado no fogo, a sua cabeça com seus pés, e com a sua fressura. Nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, e os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais, e em
todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória. Celebrar-o-eis por festa ao Senhor, nas vossas gerações, celebrareis por estatuto perpétuo. Então nós temos aqui diante de nós esse tema que nós gostaríamos de falar hoje, que é Cristo, o nosso Cordeiro, ou Cordeiro preparado por Deus para a nossa salvação. Nós damos uma pausa em nossas lições para nos voltar para uma das mais belas passagens das Escrituras, aqui em Êxodo, que trazem uma figura daquilo que Cristo faria séculos depois. Nossa aula especial de Páscoa, dada o calendário cristão que comemora nesses dias a Páscoa. A Páscoa, ela não tem nada a ver com ovo de Páscoa ou que tem sido comemorado aí fora no mundo. A Páscoa é uma instituição judaica instituída pelo próprio Deus. Nós, desde já, nós não comemoramos a Páscoa, mas nós aproveitamos do calendário para lembrar a respeito do verdadeiro significado da Páscoa e para que a Páscoa aponta. E é bom que se diga que uma das mais preciosas passagens que tratam a respeito do significado da Páscoa e para quem ela aponta está aqui em Êxodo capítulo 14. Nós temos diante de nós aqui a 10ª praga que foi derramada sobre o Egito. Se você não lembra de quais foram as outras 9 pragas que foram derramadas sobre o Egito, aqui na tela vai aparecer um recurso visual e você pode acompanhar a sequência das pragas derramadas sobre o Egito. E essa 10ª praga, ela trata a respeito da morte dos primogênitos. Então, quando Deus definitivamente decidiu, através de Moisés e Arão, libertar o seu povo da escravidão no Egito, aconteceu que Deus, instituindo a Páscoa, e naquela noite em que eles celebrariam a Páscoa, naquele dia, também seria derramada sobre os egípcios a 10ª e última praga, a morte dos primogênitos. Ou seja, o anjo destruidor passaria pelo arraial e pelas casas do Egito naquela noite, e toda casa que não tivesse a marca de sangue nos umbrais ou na verga da porta, aquele anjo entraria naquela casa e o filho mais velho de cada família seria morto. Então nós temos diante de nós uma palavra que nos traz à memória o que Cristo fez por nós. E por que é importante que nós façamos essa pausa? Porque o centro de toda a história humana é a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Se alguém perguntar para você, jovem, qual é o tema principal das Escrituras? Você poderá responder: o tema principal da Bíblia, da narrativa bíblica, é o Senhor Jesus Cristo. E eu diria que o tema principal, o ápice, o ponto máximo dessa narrativa, da obra do Senhor Jesus Cristo, é a sua crucificação, como diz o apóstolo Paulo. Eu nada propus saber entre vós, a não ser Cristo e este crucificado. E este é o maior evento da história humana. E somente por meio deste sacrifício, Deus pode perdoar o pecador. Por isso nós devemos atentar para essa passagem, porque é uma das passagens mais ilustrativas no Antigo Testamento, que mostra como recurso visual colorido o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. E nós vemos nesses versículos de número 1 ao versículo de número 3, que Deus foi aquele que instituiu a Páscoa.
E nós vemos aqui o significado da morte do Senhor Jesus Cristo. Que a morte do Senhor não foi acidente, ela foi uma morte sacrificial, foi um sacrifício a Deus. Ela foi substitutiva, ou seja, ela foi no lugar do pecador e ela foi uma morte voluntária. Deus instituiu a Páscoa. E o que significa o nome Páscoa? Páscoa vem de uma palavra hebraica que, a grosso modo, significa passagem, ou passar por cima, que é uma referência ao sangue que era aspergido ou era marcado nas portas, para que quando o anjo destruidor, o anjo da morte, passasse pelo Egito naquela noite e ele olhasse e visse o sangue na porta das casas, ele passaria por cima, ele não entraria naquela casa e não teria mortandade naquela casa. É importante que nós saibamos um pouco o contexto dessa narrativa. O povo de Israel se encontrava já há 430 anos como escravo no Egito. Nós lembramos que o povo de Israel entrou no Egito com José, filho ali de Jacó, e que quando houve uma grande fome ali em Israel, o patriarca Jacó e os seus filhos desceram ao Egito e lá permaneceram por muitas gerações, até que José falecesse, morresse, a sua memória fosse esquecida do Egito. Então, os faraós que vieram após o período de José começaram a escravizar o povo de Israel ali no Egito. E nós temos Deus atentando no início do livro de Gênesis para a escravidão do seu povo e decidido a libertar o seu povo. E Deus derrama algumas pragas. E nós temos a 10ª e derradeira praga, a morte dos primogênitos. E o que isso é importante para nós? É importante porque Israel é um símbolo do povo de Deus. Entre a nação, ou dentro da nação, havia aqueles que eram salvos. Então Israel é um símbolo da igreja, é um símbolo daqueles que haveriam de ser salvos por Deus. E o Egito, o que é o Egito nas Escrituras? O Egito é um símbolo do mundo, é um símbolo da escravidão, da opressão que o mundo impõe sobre os filhos de Deus. Você já pensou na escravidão como uma escravidão de pecado? Porque a Bíblia nos fala ou relaciona a escravidão do povo à nossa condição de pecador sem Cristo? Porque a escravidão era uma condição de não liberdade. A escravidão era uma condição de prisão, de dor e de morte. E não é o que o pecado faz com as nossas vidas. O pecado não nos conduz à morte, à dor e a uma condenação eterna. Ao contrário de sermos livres, nós somos escravos do pecado. Então Deus tira o seu povo da opressão e do domínio de Faraó. E nesse exato momento que nós vemos aqui de libertação da escravidão, Deus institui a Páscoa e o sacrifício do Cordeiro. Por quê? Por que disso? Por que Deus associa esses dois grandes temas? A libertação da escravidão, a instituição da Páscoa, o sacrifício do Cordeiro. Por quê? É interessante que nós pensemos a respeito disso. Vai aparecer um recurso visual aí na tela de um cordeiro morto, porque Deus gostaria ou quer que esses dois temas estejam ligados: a libertação da escravidão e o sacrifício. Esses dois temas, eles estão juntos. Não existe libertação da escravidão do pecado sem o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Deus instituiu essa festividade com o objetivo de mostrar ao seu povo que a libertação deles da escravidão estava ligada ao sacrifício do Cordeiro. Da mesma maneira, também esses dois símbolos apontam para o Senhor Jesus Cristo.
que é chamado nas Escrituras, lá em João 1,29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós temos nas Escrituras, muitas vezes, a referência ao pecado como escravidão, como domínio, e de que nós fomos salvos da escravidão, do pecado, do diabo e da morte. Vamos ler uma passagem lá em Colossenses, no capítulo de número 1, no versículo de número 3. Colossenses, capítulo de número 1, versículo de número 13. Diz assim: a qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados. Então, o judeu, ele naquela noite, naquele dia, ele sacrificou aquele animal. E ele, com o sangue daquele animal, ele colocou as portas de suas casas. Nós vamos ver aí um recurso visual para ilustrar um pouco isso que às vezes pode ficar vago em nossa mente. Então, quando o anjo passou pelo Egito e ele viu a marca de sangue, ele não entrou naquela casa. E é importantíssimo isso para nós, porque um dia o Senhor Jesus Cristo retornará a essa terra. E já você que está aí ouvindo, você já foi salvo? Você já teve os seus pecados lavados pelo sangue de Jesus Cristo? Quando ele vier, ele vai ver a marca de sangue em seu coração e em sua alma. Você já foi salvo? É importante que você pense a respeito disso. E o que nós vemos aqui também, novamente em Êxodo, no capítulo 12, versículo 3 a 6, vamos ler novamente. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 12 deste mês, tome cada um para si um cordeiro segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para cada família. E no versículo de número 5 diz: o cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, a qual tomarei das ovelhas ou das cabras, e o guardarei até o 14º dia do mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E o que nós vemos aqui? Nós vemos aquele cordeiro, aquela ovelha jovem, sendo separada e sendo mantida dentro de casa. Ela deveria ser separada no 10º dia e no 14º dia deveria ser sacrificada. E qual é a razão disso? Qual é a razão de manter aquela ovelha consigo durante esses quatro dias que antecederiam o sacrifício? É que o animal deveria se tornar parte da família. Os habitantes daquela casa naturalmente nutririam uma afeição por aquele animal que estaria ali, andando pela casa, comendo daquilo que nós comíamos, ou do que eles comiam, e eles nutririam naturalmente afeição por aquele animal. O que isso nos fala a respeito do Senhor Jesus Cristo? Que o Senhor Jesus Cristo tomou a natureza humana. Não foi um anjo, não foi um ser criado por Deus, mas o próprio Filho de Deus assumiu a natureza humana para morrer na cruz. Vamos ler Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8. Filipenses 2, gostaria que vocês estivessem acompanhando no capítulo 2, versículo 5 até o versículo de número 8. Diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo,
sendo obediente até a morte e morte de cruz. Jesus se identificou conosco. Era um como nós, um homem, que morreu naquela cruz como substituto. E o que mais isso nos comunica? O que mais nos comunica também o fato daquela ovelha estar durante aquele tempo com aquela família? Nos comunica também que durante esse tempo eles poderiam ver se aquela ovelha tinha alguma mancha, tinha alguma mácula. E se ela tivesse alguma mancha ou alguma mácula, ela poderia ser rejeitada. Isso nos fala a respeito do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo foi um sacrifício perfeito pelos nossos pecados. Ele é chamado nas Escrituras de um cordeiro sem mácula, sem mancha pelo apóstolo Pedro, conhecido antes da fundação do mundo. Nós temos diante de nós uma oferta perfeita a Deus, porque se não fosse um animal perfeito ali, aquele sacrifício não seria aceito. E nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo foi aceito por Deus, o seu sacrifício oferecido, porque ele viveu uma vida sem pecado, sem mancha e sem mácula. E nos evangelhos, meus amigos, nós vemos que o Senhor Jesus Cristo, ele entrou 4 dias antes do dia do sacrifício da Páscoa em Jerusalém, e que os judeus não acharam pecado nele. Ele diz lá em João 8,46, você pode ver depois: quem de vós me convence do pecado? Então, durante aqueles 4 dias que antecederam a sua morte, ele foi provado, ele foi testado. O próprio Herodes disse: eu não vejo crime algum nele. Pilatos lavou as suas mãos, porque ele não viu nada em Cristo que fosse pecaminoso, nenhuma mancha, nenhuma mácula nele. Então, por que isto nos é importante? Porque isso nos fala que o seu sacrifício foi aceito por Deus para o perdão dos nossos pecados. Só o Senhor Jesus Cristo pode perdoar os nossos pecados, só Ele foi capacitado por Deus e ofereceu a Deus um sacrifício suficiente para nos perdoar os nossos pecados. Lá em Lucas, nós não vamos ler agora, mas você pode ler depois. Na leitura semanal eu coloquei toda a narrativa, desde a entrada de Jesus em Jerusalém até a sua ressurreição, para que você leia durante a semana. E você verá como Jesus se aproxima de Jerusalém, e a sua ida para Jerusalém, ela prefigura algo. Porque após a libertação do povo da escravidão no Egito, nós vemos que o sacrifício, a Páscoa, o sacrifício do animal não seria mais celebrado dentro das casas, mas o sacrifício seria feito na tenda da congregação, no tabernáculo e posteriormente no templo, e que ele estaria localizado em Jerusalém. E Jesus vai lá porque ele deveria morrer em Jerusalém. O Senhor Jesus Cristo, ele se dirige àquele lugar, e foi ali, em Jerusalém, que o Senhor Jesus Cristo foi morto. Nós vamos ver alguns recursos aí da cidade de Jerusalém, na época de Jesus. É o que os historiadores e muitas pessoas que estudaram imaginam que seja. Tem aí um recurso em 3D e outro que é uma maquete. Você pode mais ou menos ter uma ideia da dimensão da cidade, do templo aí que foi reconstruído por Herodes. E Jesus, ele não foi morto dentro da cidade, ele foi morto no monte aí próximo chamado Monte Gólgota, ou Monte da Caveira. E nós temos também que quando o judeu ele pecava e ele tinha sua consciência aflita
culpada, então ele amarrava ali a sua ovelha em uma corda e levava ela até a entrada da tenda, e ali o sacerdote o recebia, e aquele animal inocente, junto com aquele homem culpado, e aquele homem colocava as suas mãos sobre aquele animal, identificando-se com o animal, e a sua culpa era simbolicamente transferida para aquele animal. Você vai ver o recurso aí de um homem impondo as mãos sobre o animal. Eu achei esse recurso, né, não é um dos melhores, mas eu acho que foi o que mais se aproximou, porque ele ele colocava as duas mãos sobre a cabeça do animal, como que transferindo a culpa para aquele animal. E a partir daquele momento, aquele animal inocente era considerado culpado e ele deveria morrer no lugar daquele homem. E desta maneira, o Senhor Jesus Cristo, ele morreu no lugar de homens e mulheres pecadores. Na cruz, a culpa que era devida ao povo de Deus, a todos aqueles que foram salvos, que haveriam de crer nele, foi transferida para o Senhor Jesus Cristo. E o animal, ele era levado para dentro ali da tenda e ele era morto, né? Você vai ver aí um recurso do altar do holocausto. Então o animal era morto e dentro desse altar, chamado altar do holocausto, nós temos uma grelha que ardia em fogo contínuo. E nesse altar era colocado o animal e ele era amarrado, estendido as pontas do altar. E ele era queimado. E esse altar nos fala de perdão, do perdão de Deus. Nós temos em Israel, no livro de Levítico, vários sacrifícios. E um sacrifício anual que o povo fazia era o sacrifício de 2 cordeiros. Ou seja, continuamente ali, 2 cordeiros deveriam ser mortos e sacrificados, um pela manhã e outro pela tarde. Isso aponta para Jesus. João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse cordeiro era sacrificado ali e queimado no altar do holocausto. Isso mostra que Cristo na cruz, ele foi totalmente consumido, queimado pela ira de Deus, por causa dos nossos pecados. E o sangue daquele animal, daquele cordeiro, era recolhido em uma bacia de ouro. E o seu sangue era passado nas pontas do altar do incenso, que ficava dentro do tabernáculo. Você vai ver uma imagem do tabernáculo. O tabernáculo, ele tinha esse pátio externo que ficava o altar do holocausto, mas na parte interna havia 2 compartimentos, um chamado Santo Lugar e outro chamado o Santo dos Santos, ou Santíssimo. Nesse primeiro compartimento havia o altar do incenso. E ali o sacerdote, ele entrava e aspergia e com a sua mão, ele banhava a sua mão e ele aspergia 7 vezes sobre o altar do incenso, e o resto do sangue que estava naquela bacia de ouro, ele levava até a base do altar do holocausto e derramava o sangue do animal na base do altar do holocausto. E o que isso nos mostra? Que o altar de Cristo, na qual ele ofereceu o sacrifício, foi a cruz. Ali foi o seu altar. E antes da sua crucificação no jardim de Getsêmani, a Bíblia nos fala que o Senhor Jesus Cristo, ele chorou grandes gotas de sangue, e que o seu suor se tornou em grandes gotas de sangue que corria até o chão. Ele ofereceu o único e suficiente sacrifício pelos nossos pecados na cruz.
Lá na cruz nós temos o Filho de Deus vivo, o nosso único meio de salvação. Os judeus, então, após sacrificar aquele animal, lá no Egito ainda eles deveriam comer aquele animal ao anoitecer, e quando o anjo destruidor passasse ali, eles seriam salvos pelo sangue que estava aspergido nas portas, como nós vimos na imagem anterior. O que isso não significa? Se eu colocar a minha confiança no Senhor Jesus Cristo e orar em confissão de pecados, então eu serei salvo. Deus tem avisado a cada um de nós, como avisou a Israel naquele dia. Um dia, os avisos de Deus chegam ao limite e o tempo de misericórdia acaba. Você está protegido? Você já foi salvo? Nós vemos também que o cordeiro ele deveria ser comido. O que isso significa para nós? Jesus Cristo diz: aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem vida. Não tem vida. Mas aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue tem a vida eterna. Não adianta só ouvir a respeito de Jesus, somente conhecer essas histórias magníficas, mas você tem que ir a Ele com fome e sede na alma. Você tem que crer verdadeiramente que essa morte do Senhor Jesus Cristo, ela foi no seu lugar, ela foi para suprir a necessidade que você tem na sua alma. Você precisa de um substituto, de alguém que tenha morrido por você, de alguém que tenha pagado na cruz pelos seus pecados. Você já foi a Cristo como um sedento, com fome e sede da alma, como realmente alguém necessitado de salvação. E como eu posso ir a Cristo? Como eu irei a Ele? Aqui ele fala que eles deveriam comer, no verso 8, daquela carne assada no fogo com pães ázimos e com ervas amargosas, e com pão não levedado, pão sem fermento. O amargor, primeiro nos fala aqui da sua dor, da sua agonia na cruz, da agonia do Salvador, mas nos fala do amargor do nosso arrependimento. Nós devemos sentir tristeza profunda e grande amargura na alma pelos nossos pecados, porque o nosso pecado causou a morte do Filho de Deus, e nós devemos ir a Ele em sinceridade e em busca de salvação. Nós temos tantas verdades maravilhosas nesse capítulo da Palavra de Deus, mas o tempo nos limita. Devemos concluir por aqui, mas nós vemos através dessa ilustração tão magnífica como o Senhor Jesus Cristo foi dado por Deus, por nós, pelos nossos pecados, séculos depois dessa passagem gloriosa. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por isso que o apóstolo Paulo fala no texto que nós lemos: Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Ou seja, Cristo, nossa Páscoa, aquele que desvia de nós a ira de Deus, aquele que faz com que a ira de Deus passe por sobre nós, mas atinge a Ele. Todos esses elementos prefiguram e ilustram a obra do Senhor Jesus Cristo. O que lhe embaraça, o que lhe impede de vir a Cristo? Este é o momento propício para que você venha a Cristo. Que o Senhor te abençoe e te dê a salvação. Que Ele abra o seu coração. Que você hoje reconheça os seus pecados e venha a Cristo. Onde você está, você pode orar. Você pode vir a Ele. Você pode se arrepender dos seus pecados. Não deixe para depois. Essa é a sua chance. Venha a Cristo Jesus. Venha a Cristo. Que Deus abençoe a sua palavra. Se você tiver dúvidas, você pode mandar mensagens pelo WhatsApp para mim ou para minha esposa, e na medida do possível eu responderei. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém.